Quero cumprimentar a todos aqueles que estão aqui presentes, os nossos internautas e aqueles que estão inscritos no nosso canal com a paz do Senhor. Salmos 100, do verso 1 ao verso de número 5. Estaremos fazendo essa leitura, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema servir ao Senhor com alegria. Todos nós sabemos que os salmos, eles foram escritos durante as dinastias dos reis de Israel, no período pré e pós-exílio, e também sabemos que o moderno título que esses cânticos recebem de salmos foi dado pela Septuaginta, e que o título original em hebraico é Terrilim, que significa cântico de louvor. E é isso exatamente que os salmos refletem: cânticos de louvores em forma de oração, ou melhor dizendo, orações em forma de cânticos de louvores a Deus, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus que venha ser favorável para com o seu povo, pedindo a Deus que venha manifestar o seu poder, pedindo a Deus que venha manifestar a sua glória, pedindo a Deus que venha aceitar do seu povo a sua rendição. E os salmos, eles eram ali entoados no templo e também em algumas festividades em Israel. E nós temos, por exemplo, o Salmo de número 100, que exorta-nos, ou exorta toda a criatura debaixo dos céus, a exaltar a Deus, a celebrar a Deus. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que os salmos, eles são divididos em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo de número 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro vai do Salmo 90 ao 106. É aí aonde o Salmo que nós acabamos de ler se encaixa. E o quinto livro vai do Salmo 107 ao 150. E o Salmo 100, ele está ligado à seção a qual os estudiosos e eruditos chamam de salmos de ação de graça ou salmos de louvor. E esse salmo, como eu acabei de falar, ele nos convoca, ele nos exorta, ele nos chama a celebrar, a adorar, a louvar ao Senhor. Ele diz: olha, todos os moradores da terra devem agora louvar ao único e verdadeiro Deus, louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória para todo sempre. Nesse salmo, nós vemos o povo, ele sendo convidado a render essa graça, a render, a louvar o favor de Deus
por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um deles. Nós encontramos aqui, nesses 5 versos, várias coisas interessantes que nos servem de convite e de exortação e também, por que não dizer, de ensinamento. E no pouco tempo que temos, nós queremos expressar alguma delas. Primeiro, no primeiro verso, nós somos chamados ao seguinte entendimento: como devemos celebrar ao Senhor. O verso 1 inicia dizendo que ao comparecer diante de Deus em louvor e adoração, todo homem, toda mulher deve dar a Ele um brado de triunfo, um brado de celebração e de glória por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa na sua vida. Porque a partir do momento que o salmista, ele convida dizendo, celebrai, ele está dizendo, olha, eu estou convocando vocês à adoração, ao louvor, a render graças ao único e verdadeiro Deus, aquele que tudo fez, aquele que tudo pode, aquele que triunfa sobre tudo e sobre todos, aquele que é Senhor absoluto. Você pode dar glória a Deus? Então a palavra celebrar, ela significa isso no original hebraico, brado triunfal. É a certeza que o celebrante tem, é a certeza que quem está louvando tem, que aquele que é objeto da sua adoração, aquele a quem é o objeto pessoal da sua adoração, é alguém que sempre triunfa sobre todas as dificuldades, sobre todas as batalhas, sobre todas as guerras que ele guerreia. Então, ao chamar a celebração, o salmista está dizendo, ei, te aquieta, porque essa guerra que você está guerreando, ela é do Senhor. Brada, triunfa, coloca o Deus de Israel como teu Senhor, como aquele que vai adiante da tua batalha, como aquele que vai adiante na guerra que você está guerreando, e você pode triunfar. Era isso que o povo judeu fazia. Todas as vezes que eles se reuniam em suas festas, os hebreus, eles celebravam, jubilavam, clamavam e aclamavam o seu Deus. Essa é a ideia. Eles diziam para as outras nações, é o Deus verdadeiro que nós aclamamos. Olha, o rei da Síria se colocava como grande. Quem ia em nome do rei da Síria dizia, olha, aqui me enviou o grande rei, e aquele rei mandou afrontar o povo de Deus. Mas havia um homem ali, e esse homem vai para a oração, e ele diz, olha Deus, tu vistes e ouvistes o que aquele homem mandou dizer. Ele não nos afrontou, porque aquele homem falou, olha, os reis do Egito e os seus deuses não os puderam livrar. Outras nações que vieram contra nós não puderam escapar das nossas mãos com seus aparelhos de guerras, nem com seus deuses. Quem é Deus? E aquele homem esqueceu que Deus, Ele é o grande eu sou, o El Elyon, o El Shaddai, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Nada é impossível para Ele. E o povo de Israel, eles faziam isso. Agora, num culto como aquele, nós estamos hoje aqui, porque eles celebravam, eles aclamavam e clamavam ao Senhor, o seu Deus.
na ideia de que aquele era o Deus único e verdadeiro, e essa é uma afirmação verdadeira. Agora, o culto que se presta a Deus, como está descrito aqui no verso, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ao mesmo tempo que esse termo, todos os moradores da terra, convoca todos de maneira global ou universal a adorarem ao único e verdadeiro Deus, está chamando eu e você na individualidade a reconhecermos, adorarmos e louvarmos ao único e verdadeiro Deus, aquele que tudo pode. Por isso, nesse primeiro verso, nós aprendemos uma coisa: o culto aqui, ele é coletivo, sim, mas ele também é individual. O culto aqui é coletivo, o culto aqui é individual, e o culto é a expressão máxima do triunfo e da celebração de um povo que entende o Deus que serve, que compreende o Deus que adora, que reconhece o Deus que vai adiante dele nas batalhas e nas guerras. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu falei aqui quinta-feira passada, e falei outras vezes, de uma frase que o pastor Presley costumava falar nesse púlpito, sobre Teresa d'Ávila, a mulher que perguntou para Deus: Senhor, quando é que tu mais me amas? E Deus respondeu para ela o seguinte: olha, Teresa, a hora que eu mais te amo é depois de ter orado horas a fio na catedral, e quando não há mais palavras nos teus lábios, tu ficas a contar os tijolos da catedral. Essa é a hora que eu mais te amo, porque eu vejo em ti um desejo de não sair da minha presença. E nós somos convocados e exortados a não nos apressarmos a sair da presença do grande Rei, do grande Deus. Se você veio aqui hoje, veio ou deveria ter vindo com a intenção de adorar. Se você veio aqui hoje, veio ou deveria ter vindo com a intenção de exaltar. Se você veio aqui, veio ou deveria ter vindo com a intenção de louvar e engrandecer o nome daquele que tudo fez e tudo faz, que te deu vida, que te deu fôlego e que te põe de pé nesse dia. Você pode glorificar. A segunda coisa está aqui nos versos 2 e 3. Servindo e entendendo. Eu peguei aqui algumas palavras interessantes, porque diz assim, no verso de número 2, servi ao Senhor com alegria. O verso 3 diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai. É interessante como essas palavras, elas estão interligadas. Servir e entender. Porque só serve de verdade quem entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Só serve com autenticidade quem entendeu que foi chamado por Deus para o serviço.
Só serve com honestidade, com humildade, quem entendeu que o grande é Ele que te chamou e que te convocou para o ministério, que te convocou para anunciar a sua salvação, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e das trevas fez brotar a luz em ti, e agora te ordena e me ordena a ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E eu não quero me ater muito nesse ponto, mas eu quero dizer aqui as palavras de Adam Clarke, que diz: a adoração dos hebreus era jubilosa, visto que sempre celebrava os feitos de Yahvé em favor dos homens. Cada vez que Israel adorava, celebrava vitórias. A religião do verdadeiro Deus pretendia remover a miséria humana e tornar a humanidade feliz. O homem que é crente, mas não é feliz, não compreende a fé cristã ou não está fazendo dela o uso apropriado. A alegria expressa-se em cânticos de júbilo quando o povo se aproximava de seu santuário. Asaf olhou a vida dos ímpios. Ele disse: olha, os ímpios têm prazer, eles se alegram até no dia da sua morte, eles regozijam, eles têm paz. Quanto a mim, olha para a minha miséria, olha para a situação a qual eu me encontro. Irmãos, nós temos um problema muito grave de achar que o nosso problema é maior do que o problema do mundo inteiro, que o nosso problema é um problema insolúvel, e nós colocamos às vezes os nossos problemas diante de Deus e achamos que Deus é incapaz de solucioná-lo, e nós saímos da oração depois de ter dado nela várias sugestões de como Deus deve agir diante do problema que nós lhe apresentamos, diante do problema que nós dissemos colocar nas suas mãos. Mas eu quero dizer uma coisa que é verdade para nós nesta noite. A adoração, ela não se resume aos acontecimentos à nossa volta. A adoração, ela não depende de circunstâncias. A adoração, ela não se resume ao momento que estamos em algum lugar e dizemos estar sentindo a presença de Deus. A adoração é uma vida contínua com Deus, aonde a presença de Deus não se aparta da minha vida, aonde Deus não é convidado apenas a passar na minha casa, aonde Deus não é convidado apenas a me ouvir no momento, aonde Deus não é convidado apenas a ir somente no momento ao encontro de um familiar que está doente, desamparado ou precisando de algo, mas em uma comunião, em um relacionamento diário, através da oração, através da meditação na palavra, através de um desejo de estar perto. Oh, se nós compreendêssemos o quanto Deus, Ele quer estar perto. Ele olha para o povo de Israel e diz: ó Israel, eu estou com vocês, enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês estiverem perto, eu estarei perto. Mas se vocês se distanciarem, eu estarei distante. Se me deixarem, eu deixarei vocês. O desejo de Deus é que eu e você estejamos perto, cada dia mais perto. Se aproxime mais, cada dia mais, cada dia mais.
E as palavras que eu disse que separei aqui, sabei, a palavra sabei é aprender a conhecer. A segunda palavra, que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Essa palavra aqui eu achei interessante. A palavra que nos fez povo seu. É a mesma palavra que denota a palavra ser usado, ou ser instrumento, ou ser algo do uso. Ei, irmão, foi Ele quem nos chamou para ser usado na sua obra. Independente da posição, independente do cargo, todos nós somos convocados a ganhar almas para o reino de Deus. A outra palavra interessante aqui é a palavra labutar, que aparece nestes 2 versos. Servir ao Senhor é labutar. E labuta é coisa constante, não é coisa de momento. E aqui eu aprendo 3 coisas. Primeiro, se eu estou em casa, eu estou entendendo, estou servindo ao Senhor. Diga comigo, eu estou entendendo e estou servindo. Se eu estou no trabalho, diga, eu estou entendendo e estou servindo. Se eu estou na igreja, diga, eu estou entendendo e estou servindo. É assim que Deus nos quer. Eu estou em casa, eu estou entendendo e estou servindo. Eu estou no trabalho, eu estou entendendo e estou servindo. Eu estou na igreja, eu estou entendendo e estou servindo. E quanto mais eu entendo, mais eu sirvo. E quanto mais eu sirvo, mais eu sirvo. E quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais sinto o desejo de servir. E é uma labuta constante. Isso me faz não ficar tristonho, não ficar desanimado, mas me faz jubilar, celebrar, glorificar, adorar ao Senhor. John Piper disse: como, pois, nós adoraremos a quem não conhecemos? O cristão só é capaz de adorar quem ele conhece. Como adoraremos a Deus em espírito e em verdade, se nós não conhecemos a Deus? Um dia eu pensei que eu era o melhor. E a gente pensa isso, não pensa? Até um dia eu ia almoçar na casa do pastor Presley e ele disse assim: pastor Arthur, quando você conhecer a Deus... Eu achei aquilo uma afronta. Eu falei: pastor, senhor, eu conheço Deus, pastor. Ele falou: não conhece. Eu falei: eu conheço Deus, pastor. Ele falou: não conhece. Nós não conhecemos a Deus. Nós só conhecemos aquilo que Deus deixa se conhecer. Mas tem uma coisa. No livro dos Salmos está escrito que o segredo do Senhor é com aqueles que o amam e o temem. Se nós amarmos ao Senhor, se nós temermos ao Senhor, Ele vai revelar os seus segredos para nós. A Bíblia diz que a sabedoria clama no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus é chamada a sabedoria de Deus. E diz que ela está nas praças e clama em alta voz, dizendo: quem é simples e humilde, vem para o lado de cá. E no final ela diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão.
Não, você não entendeu. Se estivesse entendido, tinha dado glória a Deus. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. E Ele se deixará ser achado. O terceira e última coisa aqui que nós temos nesse salmo, está nos versículos 4 e 5, nos versos 4 e 5, que eu resumi na seguinte frase: entrando e provando a bondade, misericórdia e verdade. E o salmo diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Eu falei que nós estamos em casa, entendendo e adorando. Nós estamos no trabalho, entendendo e adorando. Nós estamos na igreja, entendendo e adorando. Nós temos nos salmos o cântico dos degraus, os cânticos de romagem. Nós temos aqui uns cânticos que eram entoados enquanto o povo estava do lado de fora e ia entrando para a casa de Deus. E como um cortejo, eles iam adentrando ao terreno do templo e iam louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E a partir do momento que você pisa nessa porta, deixe os seus problemas de lado, adore, exalte, glorifique o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar, o poder dEle é manifesto nesse lugar, a palavra dEle é pregada neste lugar, ela traz transformação, ela traz renovo, ela traz alegria para o coração daquele que sabe celebrar com alegria. Fábio, prepara aqui, eu quero estar perto. E nós vamos clamar ao Senhor, pois eu quero estar perto. Então o povo, eles agradecem ao Senhor, eles exaltam a Deus. E é interessante, irmão, é provado cientificamente que quanto mais você agradece, mais vai gerando dentro de você a sensação e o desejo de agradecer. Você entendeu? Se você entendeu, comece a agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Comece a exaltar ao Senhor pelo dia de hoje. Comece a render graças a Deus pelo dia de hoje. As ofertas, as coisas que os judeus, os hebreus levavam ao templo, os seus votos que eram cumpridos ali, eram a mais pura revelação de ações de graças, feitas tanto de maneira verbal, como também através de uma atitude de quem se oferece inteiramente ao Senhor. Aleluia. E aqui eu disse, e o verso 5 diz: porque o Senhor é bom, é eterna, e a sua verdade. Então fica de pé e comece a agradecer a Deus. Pode louvar. Adore ao Senhor. Aos braços do Pai, preciso tanto me esconder
das paixões desse mundo. Quero saborear Cante. as coisas fáceis que vêm e logo vão. Não quero retroceder. O meu prazer é te gostar e te adorar. Correr tua mesa, meu Senhor. Oh, oh, oh. Comer em tua mesa, meu Senhor. Diga para ele nessa noite. Mas eu quero estar perto, me entregar por inteiro, tocar em tuas vestes e prostrado te adorar, enxugar os teus pés com os meus cabelos e sentir o cheiro do perfume do Senhor. Quando eu quero estar e sentir o cheiro do perfume do Senhor. Como posso te esquecer se o vento traz o teu cheiro? Como posso me esconder se a tua paz contempla tudo e vê? Quero te amar mais e mais. O teu amor me constrange. Diz a palavra de Deus, porque o amor de Cristo nos constrange, fazendo-nos assim. Um morreu por todos, e logo todos morreram, para que aquele que morreu morra por todos, a fim de que aqueles que vivem, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós devemos agora morrer por Cristo, porque Ele morreu em nosso favor. Vivamos a vida de Cristo, e se necessário for, morramos por Ele também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.